Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bom galera, no episódio de hoje nós vamos continuar o nosso assunto do último episódio do Veja Bem Mais. Foi sobre guerra justa. Mas a gente sentiu que no episódio anterior a gente faltou exemplos. Faltou a gente entrar mais em detalhes, dar alguns exemplos. A gente falou muito sobre a guerra justa, sobre vários... O Pedro deu vários tópicos lá, né? Isso é correto, Pedro? Sim. E agora, nesse episódio, a gente vai entrar mais em exemplos, como foi o exemplo de Dresden, ou a própria bomba atômica. E também vamos discutir, ao final disso, se foi justo ou não. A quem responsabilizar? Qual que é a responsabilidade perante o que aconteceu? Isso aí. E também complementar alguns pontos que ficaram de fora do primeiro episódio, que são parte essencial da diretriz de guerra justa, que nesse caso, em particular, é o direito à neutralidade. Essa é mais uma errata que parte do episódio, ouvintes, então por isso que eu estou falando agora no começo. Mas, para quem não lembra bem, as maiores diretrizes da teoria da guerra justa você tem direito de responder a uma agressão, tem o direito de intervir somente depois de ter respeitado a autossuficiência do país. E o que a gente deixou de fora foi o direito à neutralidade, que todo país tem o direito a não participar de um conflito armado ou não intervir, no caso que seja fronteirístico ou esteja no meio entre dois países em conflito, como a gente pode exemplificar com a Suíça na Segunda Guerra Mundial. Também na Primeira, se não me engano, a Suíça levanta bem a bandeira da neutralidade, que eles decidiram não participar da Segunda Guerra Mundial, e esse direito teve que ser respeitado tanto pelo lado do eixo como pelo lado dos aliados. Isso. E isso causou, ouvintes, bastante inconveniências para o lado dos aliados, que era politicamente o espectro que a Suíça estava mais próxima dado a democracia e conceitos, valores liberais, etc. Mas como eles tinham o direito a essa neutralidade, a passagem pelo país ou a colocação estratégica de bases militares ou mesmo de indústrias para a operação militar foi impossibilitada. E isso é especulação, obviamente, porque eles não participaram, não sabemos o que teria acontecido, mas provavelmente atrasou bastante a resolução da guerra, por ser um pedaço de terra ali no meio que poderia ser bem aproveitado, tanto para um lado como para o outro, e não foi. Apesar de indiretamente ter causado mais vantagem pro eixo do que para os aliados. E a justificação do porquê é porque eles continuaram quando você está neutro, você pode continuar a comercialização com os países em conflito. De qualquer um dos lados, ou não? Não, sim, foi para ambos os lados, mas acabava favorecendo mais o eixo do que os aliados, porque os recursos que o eixo precisava nesse momento tinha mais proeminência na Suíça, e como era um recurso que os aliados, vamos lembrar bem, que tinha todo o que era o oeste europeu, e em um segundo momento, a partir de 41, os Estados Unidos também, que foi realmente um fator decisivo na guerra, né? Mas para a Alemanha, se eles não tivessem esse comércio com a Suíça e também com a Noruega, que declarou neutralidade, eles não teriam muito dos recursos que eles utilizaram para avançar, principalmente na primeira fase da guerra. E, enfim, é um exemplo interessante de observar, porque é um direito, lembre-se bem, que por mais que a guerra tenha sido justa em questão dos aliados contra o eixo, dado todos os nossos critérios lá estabelecidos, isso não justificava invadir a Suíça ou invadir a Noruega, pela maior que fosse a conveniência em acelerar o fim da guerra, que era o que todos queriam,
bom, do lado dos aliados. Não, Sim. por maior que seja o mal, em resumo, não justifica ferir a neutralidade de um país para avançar suas próprias causas. É isso. Perfeito. Pedro? Em relação a Pedro, comentar alguma coisa? questão da neutralidade, não tem pra onde fugir. Sim. A Alemanha, aqui é que tem várias anedotas da Segunda Guerra. Mas a Inglaterra considerou várias vezes sim invadir a Noruega ou não respeitar o tratado de não passagem que tinha nesse momento para acelerar. Falar, não, no fim do dia vai ser justificável. E na verdade, em um momento eles até deram um gol no plan lá, mas já era tarde demais. E no final a Alemanha sentiu essa ameaça e eles invadiram a Noruega. A Suíça se safou, mas a Noruega foi invadida. E assim eles tiveram a segurança de manter os recursos por mais um tempo. Bom, detalhes abundam, mas o exemplo é só esse. O direito à neutralidade é algo muito forte na diretriz da guerra justa e é seguido e respeitado até mesmo em situações extremas, como na Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Beleza. Então, bom, vamos partir. Eu queria partir um pouco para exemplos. E, bom, o grande exemplo, acho que é melhor a gente deixar para o final, que seria o da bomba atômica. Sim. Mas, claro, se vocês tiverem algum outro exemplo que quiserem dar durante a discussão, tudo bem, mas eu queria falar um pouco, principalmente sobre Dresden, na Alemanha, que foi bombardeada pelos aliados. Se eu não me engano, o intuito era destruir a produção, tipo, acabar com a produção do eixo, ferrovias e etc. Deixa eu te corrigir, Mas aparentemente um pouquinho aí. Sim, pode falar. Dresden é um exemplo da campanha de bombardeamento das cidades alemãs. Essa campanha começou ao redor de 41 e foi até 45, que foi o ano em que Dresden foi bombardeada. A campanha militar dos aliados, em especial da Inglaterra, que era o único país de pé ainda nesse momento, sim, em bombardear as cidades alemãs indiscriminadamente. E esse é o ponto que a gente vai discutir. Porque todos aqui entendemos e intuitivamente aceitamos o fato de que você vai querer bombardear os complexos industriais do outro país. Produz armas, tanques, bombas, etc. Mas o X da questão aí, e o que a gente vai comparar, vai avaliar segundo os critérios da guerra justas, é a decisão deles bombardearem civis. Cidades... porque o que eles usavam como argumento era destruir a indústria, ferrovias e também a moral dos inimigos. Sim. Exato. E essa... Na verdade é porque assim, ó, eu vejo da seguinte forma: a Segunda Guerra foi tipo o pontapé inicial da Guerra Moderna. O pessoal gosta de usar a Primeira Guerra, mas esquece que é o seguinte: a Primeira Guerra, inclusive você lê relatos, o advento da metralhadora, cara, literalmente matou a perspectiva de guerra. O que era? Antigamente, 2 exércitos se gladiavam tipo, fora da cidade. Claro, teve tipo, cercos e tudo mais, mas ainda a perspectiva e cultura, o que era? 2 exércitos se digladiando um com o outro. Sim. Existia a ideia de confronto direto. Com o advento da metralhadora, cara, com a oportunidade de você matar seu inimigo antes dele saber, você criou, como é que eu posso falar? Você literalmente destruiu essa perspectiva de guerra, entendeu? Ou seja, se você parar a pensar, igual você falou no argumento de destruir o próprio conceito da moral dos inimigos, faz todo sentido. Porque pensa bem, esse é um ponto que o pessoal esquece dentro de um conflito, principalmente da Segunda Guerra. O período também mais difícil da guerra foi o que eles chamam de denazificação. Foi o período, tipo, depois que a guerra encerrou, retirar da cabeça do próprio povo alemão o nazismo, entendeu? Era literalmente extirpar, não só no campo, o militar tinha sido destruído, mas no campo cultural e no campo ideológico, cara. Essas 2 vertentes aí são as piores, inclusive, essas 2 são as raízes da própria Segunda Guerra, cara. A Primeira Guerra terminou com a Alemanha tudo ferrada, o Pacto de Versalhes, né, que não permitia a Alemanha produzir equipamento militar e tudo mais, foi um dos combustíveis que o Hitler usava como argumento para chegar ao poder, cara. Entrando no campo se é injustificado, sim. Só no campo bélico, realmente faz sentido o que falou.
Sim. Tipo, faz sentido, é racional, mas não é muito menos justo e muito menos justificado. Sim. Só que realmente, cara, eu realmente vejo com... Tipo assim, eu sei que é errado, mas eu compreendo porque fez, entendeu? Exato, sim. Ok, vamos dar um passo para trás aí. O Pedro deu todo um resumo histórico das razões da guerra e a evolução do armamento. Mas a discussão aqui é, nesse momento da Segunda Guerra Mundial, ao redor de 41, a Inglaterra decidiu quebrar essa diretriz da guerra justa que diz que tem que respeitar a vida dos civis. Lembra que a gente falou lá que soldado não tem direito à vida, porque ele é uma arma do Estado para avançar suas causas. Sim. Porém, quem não está armado tem direito à vida. E o que a Inglaterra decidiu naquele momento foi assassinar os civis alemães. Eles não tinham nada a ver com isso. Podiam alguns ser nazistas, outros não. Nesse momento era incerto. E talvez incomprovável, porque tirando quem estava no alto escalão, não tinha como se provar que era nazista ou não, além da própria opinião, quer dizer, a própria declaração da pessoa. Mas, por exemplo, antes dos ataques, eles vendiam essa ideia de que o objetivo... Sim, vamos lá. Etc. Vamos Esse é sempre voltar. um argumento, né, cara? Peraí, vocês estão pulando muito para análise e interrompendo a descrição do que está acontecendo. Que é, nesse momento, ele até fez a decisão, que sim, eles tinham a prioridade era destruir complexo industrial, porém, a campanha militar, com os aviões de bombardeamento, eles não tinham a precisão necessária para destruir o complexo militar. Segundo um relatório de 41, que a própria... Qual é o nome da... RAF? Royal Air Force, isso. a Força Aérea Real. Do próprio relatório da Força Aérea Real, a maioria das bombas... Vamos considerar primeiro uma coisa aqui. Para você bombardear a cidade, o complexo militar, vai ter defesa. Porque assim como você sabe que é importante para o seu inimigo ter aquela indústria, o seu inimigo sabe que vai ser importante para você destruir ela. Então, tinha equipamento antimilitar e toda uma... Antiaéreo, exatamente. Toda uma estrutura para proteger esses complexos industriais. Então, a primeira coisa que surgia disso era a necessidade do bombardeio acontecer à noite. Porque durante o dia era um alvo fácil no ar. Porque durante a noite, começo da década de 41, não tinha equipamento de radar que temos hoje, não tinha o GPS, não tinha todas essas vantagens. Então, a precisão dependia mais do olho do piloto do que de qualquer outro fator. E o olho humano, no dia à noite, sem no complexo industrial, que não é uma cidade, digamos, não é uma Paris ou uma Nova York, eles não conseguiam acertar o alvo. Segundo esse relatório que eu estou mencionando e fontes na referências ouvintes, que é tanto o livro que eu mencionei no outro episódio, como também um podcast que tem experts na área falando sobre isso, era no mínimo 5 milhas, eles dizem no podcast, do alvo. 5 milhas é o quê? Mais ou menos 8 quilômetros, 7, 8 quilômetros. Então, nesse momento, as bombas atingiam lugares entre 7 e 8 quilômetros do alvo. Então eles miravam no complexo militar e atingiam o pasto que estava a 8 quilômetros dali. Então não só eles estavam perdendo essa carga, o armamento, como arriscando a vida dos pilotos desnecessariamente, porque depois do momento que caía a primeira bomba, a defesa era inevitável, eles levavam tiro. E era para muitos quase uma missão suicida que não tinha resultado nenhum, porque eles não conseguiam acertar o alvo. A ineficiência era grandíssima. Segundo outro relatório, a taxa de eficiência era ao redor de 5%. Pensa nisso, de 100 bombas que você deixa cair, só 5 atingem o alvo. E nem todas essas 5 vão ser realmente destrutivas. Não é que é o Luke Skywalker no Nova Esperança. Era um risco muito grande para pouco benefício e eles tiveram que fazer a decisão, bom, já que temos esses aviões e essas bombas, o que a gente pode infligir na Alemanha? Porque lembre-se, a Alemanha nesse momento estava ganhando a guerra, já tinha invadido a Polônia, já tinha invadido, se não me engano, a Bélgica. Pedro, me corrija se eu estiver errado. Sim, França. Sim, já tinha invadido a França, sim, a França já tinha sido invadida. A Alemanha estava no ápice da sua campanha militar, até no lado leste, já estava por entrar na Rússia, quase entrando na Rússia, aí depende muito da data. Mas enfim... A liberação da Ucrânia. A Alemanha estava no topo do jogo deles.
E a Inglaterra estava sendo afligida pelo Blitz, e para quem não lembra, foi a campanha Blitzkrieg. foi a campanha militar alemã de bombardeio em Londres durante semanas, foi mais de 40 dias, né, Pedro? Aí eu já não lembro bem dos detalhes. Nossa, foi um negócio absurdo. Sim. E, bom, eles falaram, o que a gente faz com isso? E o Churchill decidiu, se a gente não pode destruir com precisão os alvos militares, vamos destruir a civilização, né? Porque o argumento aí foi, e tem citação disso direta, que vocês podem ver até no artigo do Wikipedia, do alto escalão do governo britânico dizer, sim, o propósito desse bombardeamento é matar os cidadãos alemães e diminuir a moral alemã. A ideia era essa, porque os cidadãos alemães estavam, digamos, confortáveis em suas casas. E por isso não tinham tanto não repudiavam o governo nazista, apesar de que existia discórdia interna, mas isso é outro papo. E o governo pensou, se pessoas estão morrendo aos milhares, diariamente, semanalmente, devido a essa guerra, muitos vão protestar contra o governo e vamos criar aliados. Embora com muitas mortes, vamos criar aliados dentro da própria comunidade alemã. A grande vírgula aí, o grande porém, é que não existia evidência nenhuma de que isso ia funcionar. Foi uma especulação bem generalizada, que, por sinal, era até um pouco hipócrita, porque depois da Blitz, existiu uma enquete na Inglaterra perguntando se o governo britânico deveria bombardear cidades alemãs, os civis alemães. E quem era de Londres, em sua grande maioria, respondeu que não, que eles não achavam justificado bombardear essas cidades. E quem era mais do interior da Inglaterra, que nunca tinha visto uma bomba cair no quintal, era totalmente a favor. Então, de um lado, você tem essa especulação estratégica militar, e do outro você tem esse pouco de evidência de que a população que tinha sofrido com bomba não apoiava, e a que não tinha, sim, apoiava porque era fazer alguma coisa. Que nesse momento, de novo, a Inglaterra estava nas penas e a Alemanha estava com tudo. E a Rússia também estava pedindo apoio, porque a fronte leste do avanço do exército estava forte e o plano era frear um pouco isso com o avanço, né, nessas cidades grandes. Então, Se eu estiver errado, mas esse primeiro ataque que eles fizeram foi aquele que eles, por não ser uma base inimiga, por ser uma cidade, foi aqueles que eles chegaram a fazer de dia, não foi alguma coisa assim? Chegaram a fazer de dia mesmo, que eles teriam melhor visualização dos pontos, e inclusive parece que eles voaram mais baixo do que normalmente eles voariam, porque seria mais fácil de acertar os alvos. Porque a questão de voar mais baixa era por causa justamente que o César citou. Os bombardeios não tinham uma tecnologia, era literalmente no olho. Agora, se era de dia ou não, eu não me recordo. Mas faz sentido, porque o impacto que eles queriam era literalmente de causar terror. A verdade é essa. Bombardeio realizado em área civil só tem o objetivo de causar terror. Igual o César falou, criar uma sensação de segurança por parte da população em relação ao governo e estimular dentro do território um caos. Não tem uma justificativa moral. Você não vai liberar, sei lá, o civil alemão jogando uma bomba na casa dele. Sim, de novo. Entendeu? É literalmente terror, cara. O que o governo parte dos aliados decidiu, em inglês, nesse caso, foi assassinar civis. Os civis não estavam armados, não representavam uma ameaça direta. E segundo todos os preceitos da Guerra Justa, foi um ataque injusto. Eles estavam vivendo terror, velho. E eles foram assassinar. E lembre-se bem que bombardeio indiscriminado entre crianças, mulheres, idosos foi generalizado. Assim como o ataque da Alemanha na Polônia no começo, sim, assim como em Londres, mas assim como no... Então aí começa o argumento. Então vamos lá, a gente estabeleceu já quase 20 minutos do episódio, a gente finalmente estabeleceu o X da questão, que eles fizeram a decisão. Agora, essa decisão foi justificada? Eles quebraram o preceito da Guerra Justa. Decidiram assassinar civis. Justificado ou não? Então vamos lá. Primeira coisa a ter em conta isso daí é a posição que eles estavam nesse momento. Vítimas pressionados pela Rússia, pela população, ou parte dela pelo menos, e com recursos para fazer isso que não estavam sendo utilizados nesse momento. Então esse é o argumento que eles usaram para justificar para eles mesmos que sim, tinha que fazer isso.
Agora, vamos do lado por que não seria justificável. E esse é um lado que próprios membros do governo inglês também discutiram durante as reuniões dele no parlamento, que era se eles consideraram a Alemanha um monstro por ter matado indiscriminadamente os poloneses e os outros países que ele invadiram, eles estavam fazendo exatamente a mesma coisa com os alemães. Não é aquele coisa, porque o inimigo quebrou essa regra, isso permite que você quebre a regra também? Para matar um monstro, você precisa se converter no monstro também? Essa é um pouco da lógica contrária que surgiu internamente. Isso é um argumento que vem há muito tempo. É. Pedir uma coisa ruim, você tem que tornar o equivalente a ela. É. E o outro... Então esse é o primeiro contraponto. O segundo contraponto é... Realmente tinha o efeito que eles desejavam? Tinha evidência de que tinha esse efeito? Porque na Inglaterra, como deu para perceber ou intuir de alguma maneira, quem sofreu o bombardeio não era a favor do bombardeio. Na própria Inglaterra, e aqui, ouvintes, eu recomendo vocês assistirem a película Churchill. Qual que é a tradução? Película. Nossa, olha o espanhol forte aqui. Ouvintes, é serviço grátis este, viu? VB Línguas. VB Idiomas. Filme se diz película em espanhol. Mas enfim, qual o nome do filme aí, Pedro? Do Churchill, que concorreu ao Oscar? Como que é? A Hora Mais Escura. A Hora Mais Escura. Não é A Hora Mais Escura, não. É, sim, A Hora Mais Escura. In The Darkest Hour. The Darkest Hour. Isso. Em inglês eu sei que esse nome, porque tem aquele filme lá do Osama Bin Laden lá. Não, esse é Meia-Noite, não é? A Hora Mais Escura. Não, peraí. Não, é A Hora Mais Escura esse. Bom, é o filme do Churchill, ouvintes. Que em inglês é The Darkest Hour, link nas referências. Aí a linha de raciocínio é só que a moral dos ingleses não foi para nada afetada com a Blitz, com o bombardeio em Londres. Na verdade, o revés, que ele criou um senso de nacionalismo que o Churchill usou para... Rapidinho, César. Sim. Não tem nada a ver. O nome do filme em português é O Destino de Ela uma Nação. viu? Nossa, É o que eu tava pensando no inglês, The Darkest Hour. Bom, É o Destino de uma Nação. A Hora Mais Escura é o do Osama Bin Laden. Esse serviço de tradução nosso aqui no podcast tá melhor. Ó, película, filme, ouvintes. Enfim, esse filme deixa bem claro como que o bombardeio teve um efeito mais de aumentar a moral do que diminuir a moral. E mesmo com esse exemplo em casa, eles usaram para justificar ter o evento reverso na Alemanha. Então, aí você já começa a colocar em dúvida realmente se foi justificado ou não. E aí tem outro ponto, que nesse contexto, a campanha de bombardeio começou em 41 sob todas essas circunstâncias. Não tinha muitas alternativas, tinha todo esse armamento, eles estavam perdendo. Porém, como você mencionou a cidade aí, Dresden, foi um dos piores bombardeios e ocorreu em 1945, quando a Alemanha já tinha praticamente perdido. Eles já não representavam uma ameaça, já não estava avançando, já estava, como eu disse antes, nas penas. Um dos maiores argumentos que o pessoal falando de tão injustificável que é esse ataque é que foi um dos maiores. Sim. Em escala que eles fizeram e não havia evidências nenhuma de que realmente tinha algo ali. A grande maioria, tanto que tem inclusive um negócio sobre mais de 72 escolas, 22 hospitais, 19 igrejas, não sei mais quantos hospitais foram destruídos. Sim. A grande maioria da civilização. E, inclusive as bombas que eles usaram eram, se não me engano, 70%, 75% foi o que eu vi, eram inflamáveis. Sim. Que geralmente são bombas que eles usam para matar população, não para destruição de ferrovias, indústrias, etc. Sim. Então, o objetivo claramente era matar. E não exatamente destruir a estrutura da Alemanha, que, inclusive, como o César falou, já estava no final da guerra. Estava perdendo já. De novo, o objetivo final disso, o argumento era esse. O objetivo final não era estritamente destruir a Alemanha não só no campo bélico. Isso daí já tinha acabado. Então, o César falou, 45 já estava no final. Era destruir a Alemanha no seu âmbito mais íntimo da cultura. Inclusive cultural, por assim dizer.
acabar, arrancar a força da cabeça do povo alemão, a própria ideia que eles tinham. Que foram influenciados através do Partido Nazista. Não tem outra. Tipo, essa é a única coisa que eu consegui enxergar por trás dos ataques que aconteceram. O campo bélico, ele tinha acabado. Sim. Entendeu? Sem outro. Sim, mas o meu ponto em descrever essa linha do tempo aí é só que o critério para avaliar o quão justificado ou não foi muda com o decorrer do tempo. Agora, já opinando, entrando aqui na nossa análise, Pedro, eu compreendo essa decisão em 1941. Eu ainda acho que foi injustificável porque quebrou uma diretriz da Guerra Justa, não tinha evidência para o que eles planejavam fazer, na verdade tinha evidência do contrário, na própria casa deles, e eles fizeram mesmo assim. Já era injustificável, mas eu entendo que a pressão era tamanha e tudo estava ali já e já estavam perdendo, enfim. É uma medida, talvez um ato de desespero mais do que de estratégico. Depois que os Estados Unidos entrou na guerra, a França foi recuperada e a Alemanha já tinha virado a mesa para o lado da Alemanha, eu acho que foi pura crueldade, carnificina desnecessária. Eu acho que aí realmente em 45, em 44 você já começa, já perde a necessidade de um ataque tão feroz. Mas no caso de Dresden em particular, foi um dos episódios mais horrendos da Segunda Guerra que realmente não precisava ter acontecido. Não, assim, tudo indica, de novo, ouvintes, é tudo especulação histórica, porque ninguém sabe o que teria acontecido se não. Mas tudo indica que nada teria mudado no fim da guerra se Dresden não tivesse sido bombardeado do jeito que foi. O que eu entendo, igual eu já falei antes, que não, o objetivo já tinha saído do campo estritamente bélico. Mas vão resgatar o histórico da Primeira Guerra. Pensa bem, final da Primeira Guerra, toda a Europa ferrada, todo mundo tá ferrado. A Alemanha perdeu, o Pacto de Versalhes. Pensa bem, a Alemanha toda ferrada no final da Primeira Guerra. Conseguiu atingir um poderio militar, dominar boa parte da Europa, sei lá, em menos de 50 anos. Então, pra gente analisando hoje, a gente vê no escopo Segunda Guerra. Mas pra quem que tava vivo naquela época, cara, inclusive a maior parte das figuras de grande escalão foram pessoas que passaram pelo primeiro conflito, cara. O próprio Churchill, na biografia dele, inclusive da maior cagada que ele já fez, foi Galípoli. Você vê o que acontece. Eu consigo ter uma perspectiva melhor do seguinte, eles enxergaram que talvez Isso é uma opinião minha, tá? Eu entendo que eles enxergaram que o problema de tudo que surgiu não ficou no âmbito estritamente militar, cara. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra. Está bem. Mas olha o impacto. Eu entendo, mas você está realmente falando de arrancar ideologia com bomba. E não existia evidência nenhuma para isso. Eu tô falando que é errado. Eu entendo também que é errado. Uhum. Mas, eu não sei como dizer o que eles poderiam fazer ou não. Esse é o fato. Eu entendo porque eles fez. Entendeu? Você entende até em 45? Até em Dresden, você entende? Eu não entendo. Sinceramente, não entendo. Eu entendo pensando em tudo que aconteceu, cara, não no escopo do ano de 41 a 45, mas de todo o conflito, da Primeira Guerra até o final da Segunda, cara. Não, mas aí você está generalizando demais, porque a situação mudou muito. Eu acho que não, cara. Eu entendo, como eu falei. Quem tá tomando as decisões, pensa bem, quem tá tomando todas as decisões em relação a esse conflito são pessoas que viveram, são figuras que, maior parte, tiveram uma certa importância em ambos conflitos. Talvez no primeiro menor, mas no segundo... Eu acho que sim. Eu não consigo resumir no período de 41 a 45. Eu vejo num escopo maior. Eu acho que inclusive não dá pra justificar, realmente. Eu acho que essa alçada aí é grande demais. Porque a gente vai falar de responsabilidade mais pro fim do episódio. Mas pela exposição que eu tive das pessoas, historiadores, estrategistas, cientistas políticos, etc., que tocaram nesse tema. De novo, ouvintes, aqui a gente não olhou pro céu e decidiu que ia ter essa opinião. É tudo uma consequência da exposição que a gente teve, da pesquisa que a gente seguiu. E no meu caso, eu vi suficiente evidência para concluir que
É compreensível como ato de desespero essa decisão no 41, mas em 45 foi meramente vamos fazer porque vamos fazer. Não teve nenhum outro tipo de justificativa além da agressividade por si mesma. E esse é até não só nesse material que eu li, mas também na cultura, no material multimídia, você encontra bastante exemplos da carnificina desnecessária que foi Dresden no livro Matadouro 5, ou Slaughterhouse 5, que é um dos mais marcantes da década do século XX, que o autor descreve a vida de um soldado que presenciou esse bombardeio. E para quem já viu ou escutou sobre essa obra, é realmente desesperante a situação que os soldados e a população foi submetida quando o impacto por tudo que tinha naquele momento, indicou depois também na análise retroativa, foi nulo. É simplesmente injustificável em termos de evidências real, assim, tangíveis. Se você quer jogar lá para a Primeira Guerra, pode ser que você encontre uma narrativa que satisfaça sua necessidade de uma coerência para o que eles fizeram, mas em termos mais, digamos, pragmáticos, foi uma carnificina desnecessária. Essa é a minha opinião, e eu veja bem mais, a gente dá dados, dá referências, mas no fim do episódio é uma questão de o que eu opino, o que o Pedro opina, e que o William diretamente opina também, porque todo mundo sabe de que lado ele tá pelas maneiras que ele faz as perguntas. Sem de nada. Não, mas, bom, o ponto aí pra mim era esse. Que, segundo as diretrizes que a gente falou na Guerra Justa, e as necessidades pontuais da guerra nesses diferentes momentos, essa campanha não foi justificada pra mim. Não sei. Peraí, deixa eu fazer um adendo aqui. Só pra... O Pedro deu uma diretriz ideológica, mas tem um outro contra-argumento bastante forte também. E pelo bem do equilíbrio entre as duas perspectivas, eu tenho que comentar que tem muitos que defendem esse bombardeio como estrategicamente necessário, porque o seu exército alemão foi obrigado a tirar um pouco do equipamento militar que estava focado na expansão leste, que é pro lado da Rússia, e se concentrar mais em Berlim, onde estava Hitler, porque eles temiam que o bombardeio ia ser nessas áreas mais delicadas. E isso foi o que permitiu à Rússia ganhar, avançar depois, mais pro fim da guerra, e, bom, reconquistar essa parte que foi conquistada por eles. Então, aí já é um jogo de evidência. Assim, pelo que eu li e foi exposto, isso não justificou, porque quando realmente eles ganharam essa vantagem aí, eles decidiram relocalizar os recursos, os aliados já tinham uma vantagem bastante grande. Mas tem gente que defende fortemente que se não fosse por esse bombardeio, a guerra teria se prolongado mais e as coisas teriam sido diferentes. Então, para quem se interessou pelo assunto e quer ver mais no detalhe a evidência apresentada por cada lado, tem essa diretriz aí. Eles foram obrigados a realocar o equipamento militar, principalmente a defesa antiaérea, para cidades mais estratégicas, principalmente Berlim, devido ao bombardeamento que a Inglaterra está fazendo em outras cidades. Então fica a sementinha aí. Bom, a gente está praticamente no final da guerra aí, dando os exemplos, no Dresden principalmente. E todos esses ataques começaram lá em 41, né? Você falou do primeiro. Sim. Eu acho que no final tudo isso culminou na bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. E aí, o que vocês têm a dizer a respeito disso? Foi uma resposta... Cara, isso tem discussão até hoje. Eu acho... é que você quer... O problema dessa situação, você cai em narrativa, entendeu? Eu vi o argumento por parte dos aliados que serviu como uma forma de encerrar a guerra, porque o Japão, devido à sua diretriz militar, Bushido e tudo mais, era literalmente lutar até o último homem. Sim. Se tivesse um homem contra 1 milhão, ele lutar. Então, se os americanos mandassem tropa até Japão, ia ser um banho de sangue, blá blá blá. Só que
a gente cai naquela situação. Seria ainda um conflito armado entre soldados. Sim. Correto? Então, ou seja, ainda seria justificado, entendeu? A partir do momento que você usa uma bomba atômica para dizimar tudo e todos, portanto, homens e mulheres, homens, senhoras, crianças, independente de ser civil ou soldado. Então, realmente, cara, não tem como. Eu não consigo ver, justificar o uso disso, entendeu? Peraí, deixa eu só clarificar uma coisa aqui. Você justifica o Dresden, mas não a bomba atômica? Eu não justifiquei Dresden, eu só disse que existe um escopo para ser analisado. Eu não falei em nenhum momento que foi certo. Tá, então foi confusão minha, por isso que eu tô pedindo clarificação. Sim. Então, pra você. Então, pelo que eu entendi do que o Pedro falou em respeito a Dresden, eu disse que tipo ele assim. entende o porquê deles acharem que é justificado, por causa do histórico, da Primeira Guerra, etc. Mas ele também não concorda. Existe todo um escopo histórico, que inclusive eu mencionei que as pessoas tomavam decisões. Essa parte eu entendi, só não ficou claro sua palavra final, se foi justificado ou não. Então, pra você não foi justificado. Também. Eu tô falando pra matar civil aqui agora, caralho? Não, mas dado... Essa não é o nosso ponto, mas dado que cumpriu um objetivo final, digamos que foi ganhar a guerra, porque assim, a guerra justa são diretrizes que idealmente fazem com que o confronto seja, como o nome próprio já diz, mais justo. Só que é justo a guerra se prolongar e milhares de outras vidas serem perdidas? Como toda regra já criada, até que ponto as regras mais ajudam do que atrapalham? E é isso que a gente está discutindo aqui. Porque nesse caso elas foram ignoradas por serem vistas como mais no meio do caminho do que como aliado para chegar no objetivo final. E Dresden, como a gente bem estabeleceu, não se justificou porque não ajudou muito com o objetivo final. Agora, seu argumento para a bomba atômica aí é que foi fora a decisão de matar civis, ou assassinar civis, vamos ser mais realistas aqui. Você acha que não teve efeito para a guerra? Teve. Inclusive eles assinaram lá o termo de rendição logo depois, cara. Foi muito rápido. Você acha que isso justifica ter usado ela? Meu Deus do céu. Eu não consigo nem decidir que cueca eu vou usar. Justificar o uso de uma bomba nuclear. É um exercício de reflexão aqui, pô. Veja bem, você não tá assinando nenhum acordo de paz nem nada. Cara, eu não sei, de verdade. Porque você tem que. Porque eu penso no seguinte, uma ocupação militar. Se você ler sobre os piores momentos de guerra, é sempre uma ocupação militar. Japão na China, Rússia na Alemanha, a Rússia na Ucrânia. No conflito militar, bélico, ainda você entende, tá um lutando com o outro, mas uma ocupação militar no espaço civil, cara, você permite todo tipo de massacre, estupro, as coisas mais bizarras, os casos mais bizarros, quando você vai ler sobre a ocupação da Rússia, por exemplo, em Berlim, cara, são relatos que realmente você pensa, era melhor a pessoa ter morrido em alguns casos, entendeu? Inclusive, você está mencionando aí, antes da bomba atômica, teve o bombardeio de Tóquio, que foi um dos mais sangrentos da Segunda Guerra. E se em Dresden morreram 250 mil, não sei se tem aberto aí os números aí. Mas acho que era mais que isso. Acho que era até mais. Em Tóquio morreram mais pessoas do que nas cidades alemãs. Foi um dos... Agora pensando no detalhe, mesmo depois desse bombardeio, o Japão ainda se mantinha firme no posicionamento quanto às diretrizes de combate por parte dos japoneses, entendeu? Sim. Então você teve um bombardeio um dos mais sangrentos da história humana e ainda assim o pessoal queria continuar. De Tóquio. Então... Sim, digamos... O termo kamikaze não é à toa. Como diz, acho que teimosia é uma palavra muito fraca. A convicção do imperador japonês nesse momento era tamanha que ele realmente estava disposto a sacrificar todos os soldados e civis do seu país numa maneira convencional para prolongar a guerra. Isso sim, estou de acordo. Agora o uso da bomba justifica isso? Essa é a grande pergunta. Para salvar 10, vale a pena matar um? Esse é o problema. Porque tem gente que, se você parar racionalmente falando, questão estritamente de números. Sim. Concorda, César? Pensa só em questão de números. 10 ou 1.
Esse foi um exercício que a gente já fez, já. Inclusive, a gente usou o problema do trolley. Sim. Mas o ponto é, o 1... O ponto é depende. Essa é a resposta. De um lado só. Você mataria 10 alemães para salvar um judeu ou um aliado durante a Segunda Guerra? Se você é um aliado, sim. Você mataria 10 judeus para salvar um alemão? Não precisa nem salvar um alemão, né? A gente já sabe a história. Mas sim, o negócio aí sim, depende. A resposta para essa pergunta depende. Mas no caso dos Estados Unidos, tinha decisão para fazer aniquilar sumariamente, quase instantaneamente, civis numa escala jamais vista antes, num espaço de tempo que teve o efeito. Querendo ou não, cara, a gente, querendo ou não, infelizmente não é analisado dessa forma durante o conflito. Sim, tudo vai muda. Atacar. Você não vai atacar, sabe? Igual a Inglaterra vai bombardear a Alemanha, tipo, eles não vão dizer, olha, a gente vai bombardear o soldado alemão X. Vai bombardear a Alemanha, entendeu? Você tem que criar. Tipo, é nação contra nação, entendeu? A própria narrativa muda, não é a mesma. Não sei, cara. Não, o Pedro tá em conflito. Não. Tá em conflito interno aqui. Não. Ele tá aqui coçando a cabeça que eu não sei. Mas esse é justamente o tipo de sentimento que a gente mais espera fomentar com esses episódios do Veja Bem, com todos os episódios do Veja Bem Mais. Se foi fácil responder, você não pensou o suficiente, ouvinte. Que sempre existe esse conflito. Porque assim, do lado eu mesmo, e aqui ó, toda transparência total, eu nunca tinha pensado seriamente sobre o assunto antes de começar a investigar Guerra Justa, a história da Segunda Guerra, e enfim. Foi bem recente a consolidação da opinião sobre essa questão. E está enviesada por todo o material que eu li, mas assim, eu não culpo ninguém que não teve a mesma motivação, a mesma oportunidade de ler tudo que eu li, de estar indeciso, agora tendo esse input que a gente discutiu ao longo desse episódio do anterior. Então, o Pedro exemplifica bem o cenário ideal para um ouvinte do Veja Bem Mais. E, bom, como eu tive essa vantagem de pensar mais sobre o assunto e ter exposição em particular sobre esse episódio, eu também acho que é quase desnecessário dizer, acho que foi injustificado. Mas a minha justificativa aí está mais em base do consequências se não tivesse feito. Um dos maiores argumentos usados pelos Estados Unidos é que se eles não tivessem usado a bomba, a carnificina ia ter continuado, muitos americanos iam morrer, muitos japoneses iam morrer, a Rússia ainda estava envolvida, tinha umas guerras no norte da China, se não me engano. Tinha muito conflito pela frente ainda, e os Estados Unidos foi utilitário, ou pragmático, nessa decisão de queremos matar 100 mil pessoas agora ou prolongamos a guerra e arriscamos matar 1 milhão. Esse foi o discurso oficial. Porém, e aqui está a minha posição, baseado em tudo que eu li, não olhei para o céu e recebi uma mensagem divina, nada do tipo. Foi uma suposição. Esse 1 milhão aí que eles estavam colocando foi uma suposição baseada nos números que eles acharam conveniente dizer. Porque o Japão já estava encurralado. Eles já tinham perdido a maior parte das ilhas que tinham conquistado. Exemplo, Okinawa e a outra do lado, lá que eu não lembro o nome. Para quem não viu o filme ainda, qual é do Desmond Doss lá, Pedro? Hacksaw Ridge, como é que é o nome em português? Até o último. Para quem não está familiarizado com a Guerra no Pacífico, com essa fronte, esse Até o Último Homem ilustra bem também a série The Pacific, da HBO. São excelentes fontes para como a guerra se desenvolveu nesse lado do mundo. E bom, nesse momento o Japão estava sozinho, já tinha perdido a maior parte dos avanços que tinham conquistado e não tinha muito mais além da própria convicção e, digamos, teimosia de que ia continuar lutando até o último homem. Os Estados Unidos fez lá os seus cálculos e falou, se continuar assim, baseado no que já aconteceu, esse vai ser o número de pessoas, mas foi uma suposição. E a suposição
E suposições, como a gente bem sabe, dado tudo que a gente discutiu em todos os episódios aqui, desde o posse de armas até o último, na prática a teoria é outra. Então pode ser que se não tivesse usado bombas atômicas, teria tido 1 milhão de mortos, a guerra teria sido prolongada por 5 anos, assim como pode ser que em algum momento, principalmente uma teórica invasão full do Japão, o Japão ia ter se rendido. Porque a teoria diz, nesse momento, que o Japão está disposto a sacrificar até o último homem para continuar a guerra. Porém, quando a segunda bomba atômica caiu, eles se renderam. Então, você vê que o discurso mudou aí, certo? Porque eles não tiveram que dizimar o Japão pro imperador se render. Caiu a segunda bomba atômica, ele se rendeu. Ele não quis sacrificar mais pessoas, principalmente civis. Então, é concebível que numa invasão total, o imperador teria chegado a essa mesma conclusão com menos mortes. Mas, assim, a gente não sabe. O que a gente sabe é que os Estados Unidos ele escolheu matar sumariamente, instantaneamente, milhares de pessoas, não lembro bem os números, foi ao redor de 100 mil, 50 em Hiroshima, 80 mil em Hiroshima, e depois 40, 30 em Nagasaki, não lembro bem. Mas, enfim, você tinha a opção, potencialmente sacrificar 1 milhão de vidas, que podem ser combatentes, podem não ser, ninguém sabe, ou colocamos 150 mil civis, acho que foi um pouco menos, mas enfim. E a decisão foi essa. Então eles trocaram a possibilidade pela certeza e fizeram isso de uma das formas mais cruéis possíveis, que foi com o uso da bomba atômica. Que para quem nunca assistiu o Terminador do Futuro 2, é realmente melhor morrer do que ser vítima de uma bomba atômica. Principalmente dependendo do raio que você tá dela. Se você tá no raio de até acho que 2 km, a morte é instantânea, sem sofrimento, mas um pouco mais disso. Queimaduras de 3º grau, ceguez. Morte é lenta. Cegueira, Tem um artigo nas referências que eu deixo também para os ouvintes de um repórter que foi um pouco depois da explosão das bombas fazer a reportagem sobre como tinha sido o evento. E é um dos artigos mais aterrorizantes que eu já li, se essa é uma palavra adequada em português, que realmente faz você arranhar os dentes de tão gráfico e cruel que é a descrição do que aconteceu com essas pessoas que arrancavam a roupa no meio da rua pelo calor, porque a radiação é aquele calor de dentro para fora, não é? As moléculas fervem dentro do seu corpo. E elas se despiam no meio da rua e pulavam em lago, e quando não tinha lago, pulavam até em dejetos. Assim, é horrível. Não vou tentar descrever o que li nesse artigo, porque a fonte está aí para isso, as referências. Mas é uma das formas mais cruéis de você realmente matar alguém, estando no raio X da bomba atômica, sem falar da radiação, que era um problema que até hoje existe, que como vocês sabem, a radiação ainda é um ponto muito forte nessas duas localizações, e causou câncer e incontáveis mortes como consequência indireta. Então eles trocaram essa possibilidade, que podia muito bem não ser verdade, de que 1 milhão ia morrer, por a certeza instantânea dessas mortes e consequências em décadas causadas pela radiação e outras consequências da detonação dessas armas. Inclusive, a possibilidade de usar essas armas. Que uma vez que a Alemanha jogou bomba na Polônia e falou, vamos matar todo mundo, não importa, os Estados Unidos falou, vamos usar bomba atômica. Então eles meio que abriram o cerco do curral aí, se é uma analogia adequada. O problema eles cruzaram a de linha, analisar basicamente. esses fatos históricos justificáveis não é porque o que acontece? O que a gente tem de informação hoje é o que não tinha na época. Tipo assim, não era de conhecimento popular, correto? Sim, é a visão Inclusive, 2020. tem um outro ponto interessante em relação às bombas. Tipo, pra gente colocar na discussão. Pra você ver que realmente que não fica estritamente nesse campo. Infelizmente, o campo político tem uma força muito forte. Porque o que acontece? A Guerra Fria, tipo, todo mundo gosta de dizer que começou logo depois. Não, a partir do momento que você tem o Roosevelt, o Stalin e o Churchill naquela foto icônica, você já, literalmente naquele momento, já que começaram a repartir tudo lá, fazer toda a beleza que fizer, aquele momento já foi o pontapé inicial. Inclusive tem argumentos que dizem que os Estados Unidos usar a bomba era uma forma de
como é que eu posso dizer? Demonstrar um poderio militar maior, entendeu? Tipo assim, Sim. terminou a guerra. Mas tipo assim, Mas saiba que eu tenho isso aqui, então. entendeu? Fique esperto. Infelizmente não dá pra analisar estritamente por esse campo da guerra justa. Eu gostaria que seguisse essas diretrizes, porque realmente seria melhor. Sim. Mas infelizmente não é assim. Mas como o escopo... Voltando aí, Só complementando, como o escopo desse episódio é a teoria da guerra justa, as diretrizes, vamos falar só delas. Então, ouvintes, nesse... Sim, mas eu digo, tipo assim, a partir do momento que você vai adicionando esses informações, Aham. entendeu? Ó, conceito de guerra justa, entendeu? X, Y, Z. Mas a partir do momento que você vai alimentando mais informações dentro disso, o que estava bem claro e definido pode acabar ficando um pouco mais nublado, por assim dizer, entendeu? Sim. Eu não nego esse argumento, nem o desmereço. Mas para finalidade dessa episódio, parte 1 e parte 2, temos que pensar nas diretrizes da guerra justa e matar civis dessa maneira tão cruel, quando tudo que você tira uma suposição não era um argumento válido. Para demonstrar poder e, enfim, mandar a mensagem política que os Estados Unidos queria mandar, a gente teria que gravar outro episódio do VB Política, parte 3. Mas para esses dois aqui, eu diria que essa análise nossa é válida, dentro dessas limitações. Sei lá, Roma destruir Cartago lá e salgar a terra inteira. Não vai justificar também, não. Nenhum vai ser, cara. Essa é a verdade. Tipo assim, você pode, igual a gente definiu no episódio passado que dentro da diretriz da guerra justa, a ação por parte dos aliados contra o nazismo se enquadra no cenário macro. Mas ainda assim, esse macro, se a gente pegar e for começar a ver mesmo, cara, a gente vai encontrar esses casos aí. Então, em resumo, algum que a gente... Guerra justa, real? Sim. É o bandido pular da minha casa. E eu tenho que fazer alguma coisa. Por exemplo, acho que o César falou no episódio anterior, que falou, tipo, a Segunda Guerra Mundial, tipo, o que se deu na Segunda Guerra, torna ela uma guerra justa. Porém, alguns conflitos e momentos desse período, tipo, são completamente fora das diretrizes da guerra justa. Sim, por exemplo, por isso... tem um exemplo de origem. Sim, é por isso que a gente está gravando essa segunda parte. Porque é muito fácil, na teoria, exemplificar de forma macro como as diretrizes foram seguidas. Mas nesses exemplos, vemos os conflitos não só morais por parte de quem fez a decisão, mas também de incentivos. Porque terminar a guerra era uma prioridade de todos. E como você equilibra isso com os métodos disponíveis naquele momento e as ações que podiam ser tomadas. Esse é o Veja Bem Mais do episódio. Não... De novo, a minha frase favorita. Todo mundo tem um plano. Até tomar um soco na boca. Ou até a bomba atômica cair na sociedade. Todo mundo tem um plano. Ou até a bomba cair. Mas enfim, o ponto, só para concluir para os ouvintes, era plantar essa semente. Quem nunca pensou no uso da bomba nuclear como algo questionável, esperamos que agora, independente da posição que você tenha, está considerando mais variáveis. Esse é o que a gente queria com esse segmento em particular. Antes da gente encerrar o episódio, a gente já definiu, por exemplo, que foi errado, Dresden, bomba atômica, quer dizer, pelo menos, né? Não estava dentro das diretrizes da guerra justa. Mas, após o término da guerra, qual responsabilidade os países que agiram dessa forma tomaram? O que se caiu sobre os ombros deles depois disso? Ou ganhou a guerra, ganhou tudo? Sim, em resumo, quem coloca a culpa nos outros é quem ganhou. Você ganhou, você vai dizer quem é o culpado. A história é escrita por quem ganha. E os julgamentos... Após se os alemães tivessem ganhado, não seria tudo do jeito que é. E os Estados Unidos seriam culpados, junto com a Inglaterra e todo mundo. Não, mas realmente, vamos pensar no campo dentro da guerra justa e tudo, pra justificar, colocar as responsabilidades de cada um. Eu entendo da seguinte forma.
igual eu falei, se a gente analisar dentro do campo, nação, política e tudo mais, realmente não tem como a gente definir um padrão imutável pra isso. Sempre vai mudar, cara. Não tem como. Pode ter semelhanças ambos lados? Pode. Mas vai mudar porque a narrativa, porque tá um contra o outro, são narrativas diferentes, não vai ser a mesma coisa. Sim, mas vamos para propósitos de exemplificar do que a gente está falando aqui. Vamos presumir que existe uma convenção universal de que matar inocentes é errado, independente se é nazi, se é nazista ou se é inglês. Uhum. E vamos pensar no exemplo que o exército inglês assassinou civis. De quem é a culpa? Do piloto? Do engenheiro que fez a bomba? Do general que coordenou o ataque? Ou do político em última instância, que nesse caso é o Churchill? De todo mundo, cara. Sim, mas se alguém tem que ser julgado. Foi um crime, cometeu um assassinato. Assassinato é crime. Quem que julga? Nesse caso, aqui é spoiler histórico para os ouvintes. Ninguém foi julgado. Porém, eles assinaram um acordo, uma convenção de não bombardeio a civis e não alvos militares, um pouco depois da Segunda Guerra, se não me engano foi em 48, link nas referências, no qual todas as nações europeias assinaram esse acordo. A maioria das nações do resto do mundo também, exceto um país. Chutem qual? Estados Unidos? Exatamente. O tio Sam não assinou o contrato de que está proibido bombardear indiscriminadamente. E bom, a justiça disso é tópico para outro episódio, mas o meu exemplo aqui é, vamos presumir que alguém tem que ser julgado na Corte Internacional por ter assassinado civis alemães. Quem tem que estar na bancada do... Qual o nome? É Hell, né? E aí, o que você opina, Pedro? Puta merda. O Pedro hoje pensando... Arcar com isso. Ideal seria todo mundo, né? Mas... O ideal tem que ser todo mundo. Não tem como ser todo mundo, tem que ser... Então eu imagino quem exercia o maior poder. Quer dizer, quem tinha o maior poder de influência. Já que não tem como ser o cenário perfeito, tem que ir atrás de... Eu imagino sim. Eu imagino que seja dessa forma. Sei lá, um guarda numa prisão, sei lá, de Auschwitz. Aí ele tem uma culpa equivalente, sei lá, como é que é o nome lá do cara do campo de concentração? Adolf Eichmann. Tem o Eichmann, mas tem ainda que era o comandante da SS. Ah, sim, sei de quem você está falando. Enfim, é o outro lá, não lembro o nome dele. Uhum. Os dois têm culpa? Sim. Estão estritamente errados? Sim, horrível. Mas numa escala, o guarda ainda é menor que o diretor da SS, entendeu? Então, sei lá, chegar no momento onde você vai precisar, já que é impossível a gente conseguir seguir esse cenário perfeito, imagino eu que quem que tá lá no banco de réu tem que ser o diretor da SS, por exemplo. Ele exercia poder maior, inclusive ele construiu os campos de concentração, tudo veio dele, todas as diretrizes e tudo mais, entendeu? Tudo foi arquitetado por ele, entendeu? Veio dali o negócio. Acredito que a culpa no cartório dele é maior. A pessoa responsável pela logística da solução final é o Adolf Eichmann. Não necessariamente... não só a logística, mas eu digo, tipo assim, em escala de decisão do poder, cara. Sim. Poder que você... Eu penso assim, você exerce o poder dentro do governo nazista. De literalmente dizer quem vai viver e morrer, cara. Você estrutura toda aquela coisa. Eu vejo uma escala não logística, mas escala de poder, por assim dizer. Entendeu? Então, na sua opinião, tinha que ser proporcional ao poder que tinha no comando. Sim e não, né? Porque um guarda de um campo de concentração, ao meu ver, dependendo do cara, não, merecia, sim, na minha opinião. Se não perpétuo, executado. É interessante que você mudou o foco, que a gente estava falando das cidades alemãs, e você foi pro Holocausto, que é bem mais fácil, né? Principalmente da perspectiva vitoriosa. Mas, o interessante de pensar nisso é que
todos tendemos a atribuir responsabilidade a quem tem mais poder. Porém, todos os generais e mesmo os guardas também fizeram uma decisão de continuar naquilo. Sim. E essa decisão hoje não é tomada como, talvez com a responsabilidade, com o peso que as diretrizes da Guerra Justa diz que teriam que ter. Porque eu vou dar um exemplo mais interessante, desse da Segunda Guerra aí, só para contextualizar os ouvintes. Você estava falando do Himmler, o arquiteto do Holocausto, e também esse que eu falei, Adolf Eichmann, que era o arquiteto da logística. Eles foram... Bom, o Himmler, me lembra, ele morreu, né? Ele se suicidou com Hitler, se eu não me engano. Sim, tô vendo aqui, sim, se suicidou com a cápsula de cianeto. Mas o Eichmann ele fugiu para a Argentina, grande país de nazistas escondidos. E a Mossad achou ele em 63, ele foi julgado em Israel por uma bancada judia, obviamente. E ele foi julgado responsável e foi executado. O julgamento dele é interessante porque ele diz que apesar de ele ter o poder, ele era só mais um no jogo e ele cumpria ordens assim como os soldados, assim como qualquer um abaixo dele e mesmo acima dele, no caso do Himmler. E aí você já passa por uma questão de seguir, se ele não tivesse cumprido ordens, foi um dos grandes pontos dele. Ele teria sido morto, a família dele teria sido morta. Como ele poderia dizer não a seguir ordens quando o status político nesse contexto era ou você segue ordem ou você morre. Então a atitude dele foi essa: eu estou apenas seguindo ordem, sou uma pessoa, não odeio os judeus. Ele teve vários exemplos de que ele tinha amigos judeus, etc. Ele era uma pessoa normal, aí entre aspas. Ele repetiu essa frase muitas vezes: sou uma pessoa normal, estava apenas cumprindo ordem. Até saiu um livro baseado nesse julgamento chamado A Banalidade do Mal, que é tudo baseado nessa atitude dele. E, bom, esse daí fica para outro episódio sobre moralidade em si mesmo, mas o ponto aqui é só refletir a que ponto deveríamos julgar mais aqueles que apertam o gatilho em comparação àqueles que dão a ordem. Porque tem um exemplo na Guerra do Vietnã, de um massacre de um vilarejo, que o general enlouquecido... Quem já assistiu... Qual é o nome daquele filme bem famoso do... Platoon? Platoon, um general bem no estilo do Platoon, Barnes. Que ordenou o massacre... Era o Sargento Barnes, muito louco. Ordenou o massacre do vilarejo vietnamita, porque tinha a tática de guerrilha, eles não sabiam quem era quem, foi mata todo mundo. E eles realmente executaram todos. E teve soldados que se recusaram a seguir essas ordens, porque não conseguiam se justificar, não conseguiam... Enfim, não tiveram a capacidade para executar a ordem e deixaram as armas, e muitos até tentaram impedir os amigos de executarem essas ordens. E depois teve o julgamento e o general foi julgado e foi punido, mas nenhum dos soldados foi. Nenhum dos soldados. Embora alguns tenham tido desistido e até tentado, como eu disse, frear os amigos de cumprirem essas ordens. Então, quando o tema é responsabilidade, baseado nesse exemplo aí e muitos outros, a minha opinião é que tem que ter peso para todo mundo, sim. O chefe, digamos, quem tem mais poder, tem que ter a sua punição proporcional ao poder que tinha, mas o soldado, para mim, não é vítima de ordens, não, porque a menos que ele tenha uma arma na cabeça, dizendo, não, você executa, você morre, eles têm uma escolha, digamos. Obviamente, não sabemos a circunstância de ninguém, mas como estamos falando em teoria, eu acredito que essa teoria tenha validade segundo as diretrizes da Guerra Justa. Foi só o César alinhado com o conceito da Guerra Justa. Gostei, cara. Faz sentido. Porque, como o autor desse livro que eu li, da Guerra Justa, disse no final do livro, a Guerra Justa claramente não é perfeita e não é uma ferramenta para terminar a guerra. Mas é algo que, se seguido e dado mérito, pode fazer com que ela seja menos
horrifying, menos aterrorizante. Seja menos cruel, seja menos, vamos deixar nisso, seja menos. Mas tudo isso depende de você tentar ao máximo alinhar e levá-la a sério, porque senão fica tudo realmente só na teoria. É porque também se entrar nesse argumento, eu fiz porque não tinha outra opção, por causa disso ou daquilo, isso daí se aplica para qualquer coisa no âmbito da vida de todo mundo. Os fins não justificam os meios. Se essa guerra justa pode ser resumida numa frase, é essa aí. Bom, galera, eu acho que agora sim deu pra gente O César matou a vontade dele. fechar. Ó, gente, só pra falar, Nossa, ele ficou tudo Guerra morrendo Justa. de vontade. A gente terminou de gravar um e falou, quero fazer o 2. Mas é claro que eu fiquei com vontade. Tal coisa. Eu li um livro de 500 páginas, um científico político sobre a teoria da guerra justa. E eu só falei 50 minutos de forma bem teórica no começo. Falar. Ele Não. queria botar pra fora. Ouvintes, Não. eu investi em compartilhar conhecimento com vocês e só estou cumprindo essa minha diretriz de gravação justa. Inclusive, eu acho que eu gostei mais desse do que do primeiro. Foi mais tangível. Tem umas coisas, eu falei, pô, mano. Bem-vindo à realidade, onde tudo é cinza e dá merda. Mas enfim. A gente termina o episódio por aqui. E bom, vocês sabem, a discussão começa aqui. Por favor, continuem. Tem nossos links nas referências aí. Tem os livros que o César leu. Tem os artigos. Tem os artigos, tem tudo aí. Isso. E Continuem, tem galera. a pesquisa demográfica também disponível nas referências. Quem ainda não participou, por favor, faça. Ó, 10 gente. segundos, 3 perguntas, nada mais. Deixa eu só resumir pra ele, César. Gente, Pergunta básica. de novo, é muito importante a participação na pesquisa, porque a gente precisa compilar informações aqui pra gente buscar parcerias, ver o que... Inclusive, a gente tendo parceiros, vai ser bom pra vocês. É pra todo mundo. Já pensou? Melhora a qualidade. Veja bem, alguma livraria, alguma coisa que tá ouvindo, a gente pode fazer alguma coisa, trazer aqui, disponibilizar pra vocês. Isso. E para aqueles ouvintes que escolherem contribuir no Padrinho, também disponibilizaremos material extra, com episódios nunca lançados, com cortes, com episódios feitos exclusivamente para quem for um contribuidor. Então, além de preencher essa pesquisa, considerem se tornar um padrinho, assim como o Mauro e o Andrew. Mauro e Andrew, valeu. Grande Mauro, grande Andrew. É isso aí, galera. Só aqui, para quem não participou da pesquisa ainda, eu falei no Veja Bem, com o público aqui é um pouco maior. Temos ouvintes entre 16 e 36 anos em praticamente todos os estados do Brasil. E queremos saber onde você está, qual a sua faixa etária, sexo, para aumentar para melhorar a nossa mira. Assim como lá na campanha de guerra, uma das justificativas para não fazer algo preciso é que não tinha pontaria, nós também queremos direcionar mais o nosso conteúdo e vocês respondendo a pesquisa nos ajudam com isso. Não nos façam tirar bomba para todo lado. Nos digam quem são e faremos nossa parte. A gente quer atirar de rifle de longo alcance. Ninguém quer atirar de metralhadora, não. E bom, vocês já sabem, né? Facebook, Twitter, YouTube, todas as nossas redes sociais aí. E óbvio, não esqueça também do WhatsApp, o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. E bom, por hoje é só, galera. Valeu. Até a próxima. Falou, galera.